Olá, meu nome é Gláucia, médica clínica e paliativista. Também tenho formação em mestrado em ensino em saúde pela Faculdade de Medicina de Marília. Essas apresentações, essa série de apresentações sobre delírio em pacientes hospitalizados é resultado do nosso trabalho de dissertação sob orientação do professor Antônio Carlos Siqueira Júnior. Eu sempre preciso citar esse professor pelo respeito que eu tenho por ele e por toda a ajuda que ele me deu. Então, nessa parte, nós vamos continuar falando dos casos clínicos. É o terceiro vídeo da série. Se você já assistiu, é uma continuação da parte 1 e da parte 2. Caso você não tenha tido oportunidade de assistir, assista a parte 1, onde estão conceitos introdutórios, questões muito importantes sobre o conhecimento do delírio, que é a introdução do manual. O vídeo 2, nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro caso clínico. E agora, no vídeo 3, nós continuamos com os casos clínicos. Vamos lá, então. Caso clínico 4, delírio por abstinência de álcool. Apresentação clínica. Paciente masculino, 58 anos, trazido ao pronto-socorro por familiares devido a tremores intensos, sudorese profusa e agitação psicomotora progressiva nas últimas 24 horas. Histórico de etilismo crônico, consumo estimado de uma garrafa de cachaça dia há mais de 20 anos, sem tratamentos prévios para dependência. Esposa relata que o paciente estava tentando parar de beber por conta própria há 3 dias após uma discussão familiar. Na admissão, apresentava-se ansioso, com tremores grosseiros de extremidade, taquicárdico e hipertenso. Durante a avaliação inicial, relatou estar vendo insetos nas paredes e mostrava-se assustado. À medida que as horas passavam na emergência, evoluiu com piora da agitação, confusão mental e episódios de agressividade com a equipe. Antecedentes relevantes: hipertensão arterial em tratamento irregular. É muito comum o tratamento irregular de comorbidades no paciente etilista crônico. Gastrite crônica com episódio de hemorragia digestiva. É possível que esse paciente tenha algum grau de hepatopatia também, com varizes esofágicas, por exemplo. Então, nós precisamos ficar atento à questão hepática e à questão de hemorragias digestivas. Ele também tem histórico de tabagismo, 30 maços por ano, e teve um trauma crânioencefálico. Há 2 anos é comum o etilista crônico também ter TCEs, traumas crânioencefálicos, por queda da própria altura. Ao exame físico, uma PA de 170 por 100, uma frequência cardíaca já de 115, uma frequência respiratória de 22, febril, 37,8 de temperatura, 96% em ar ambiente a saturação dele. O paciente está agitado, desorientado em tempo e espaço, sudorético, tremores generalizados mais evidentes em extremidades, pupilas midriáticas reativas, ausculta cardíaca taquicárdica sem sopro, ausculta pulmonar normal. O abdômen tem uma hepatomegalia dolorosa, fígado palpável 4 centímetros do rebordo costal direito, sem edema, Babinski ausente, escala clínica com relação ao álcool, uma escala de 22 pontos, que essa escala ela vê a abstinência do paciente. Quando é uma abstinência severa, né, muitas vezes ela também precisa ser estudada e relatada em prontuário. Então, é um paciente com uma abstinência severa.
nós temos um hemograma com hemoglobina de 11,5, com VCM, volume corpuscular médio aumentado de 102, leucócitos de 12.800 com neutrofilia e plaquetas de 95.000. Os exames TGO 156, TGP 98, a gama-GT de 320, fosfatase alcalina de 142. A bilirrubina total de 2,1, a direta de 0,9. A albumina de 3,1, glicemia 68, ureia 42, creatinina 0,9, sódio, os eletrólitos, sódio 132, potássio 3,5, magnésio 1,4, proteína C reativa 32, etanol sérico. Esse hospital tinha esse exame, deu negativo. Tomografia de crânio com atrofia cortical moderada, sem lesões agudas, e um eletrocardiograma com uma taquicardia sinusal, prolongamento discreto do intervalo QT. Diante desse quadro, nós precisamos pensar em diagnóstico, tratamento e evolução. O diagnóstico é um delírio por abstinência de álcool. Nesse caso, nós precisamos citar o delirium tremens, que é uma etiologia específica, é uma entidade específica dentro da medicina. E o delirium tremens é compatível com todo esse quadro que o paciente está apresentando. Associado ainda à doença hepática alcoólica e distúrbios metabólicos, hipomagnesemia, hiponatremia, hipoglicemia. As intervenções realizadas no hospital onde ele foi admitido: internação em unidade de terapia intensiva, foi levado à UTI, hidratação vigorosa com correção de distúrbios eletrolíticos e da hipoglicemia. Iniciado tiamina intravenosa, eu acredito que nós temos disponível a tiamina oral como opção, então nós usamos muito, via de regra, nós usamos a tiamina oral nos hospitais do Sistema Único de Saúde, e é feito também o protocolo da tiamina. O diazepam foi utilizado para o controle da agitação, nas primeiras horas, no primeiro dia, uma dose de 120 miligramas, seguida por esquema de redução gradual. Também foi associado haloperidol intramuscular, uma dose única, acho que na admissão, para o controle das alucinações. Foi feita a profilaxia para a síndrome de Wernicke-Korsakoff, monitorização cardíaca contínua e protocolo de prevenção de quedas. Qual que foi a evolução que esse paciente apresentou? Necessitou de doses elevadas de benzodiazepínico nas primeiras 48 horas. O benzodiazepínico de escolha nesse hospital provavelmente foi o diazepam, com redução gradual nos dias subsequentes, de acordo com a resposta clínica do paciente. Apresentou pneumonia aspirativa diagnosticada no terceiro dia de internação, que foi tratada com antibióticos. Resolução do quadro de delírio após 5 dias de tratamento, mas manteve um déficit cognitivo leve, provavelmente era pré-existente e já decorrente das questões da encefalopatia alcoólica. Recebe alta após 12 dias, com encaminhamento para programa de tratamento de alcoolismo e acompanhamento ambulatorial de hepatologia. Este caso ilustra o delirium tremens, uma emergência médica de alta mortalidade se não tratada adequadamente. Diferente de outros tipos de delírio, em que benzodiazepínicos são geralmente contraindicados, na abstinência alcoólica eles constituem o tratamento de primeira linha,
frequentemente em doses elevadas. A abordagem multidisciplinar e o manejo intensivo são fundamentais para reduzir a mortalidade. Então, esse caso é um exemplo muito interessante em que é uma exceção o uso de benzodiazepínicos. Via de regra, de uma maneira geral, no delírio, principalmente o delírio que não está relacionado, né, a álcool e abstinência por drogas, a gente não faz o uso do benzodiazepínico, mas nesse caso é indicado na literatura. Caso clínico número 5, delírio sobreposto à demência em paciente institucionalizado. Vamos lá? Apresentação clínica. Paciente feminina, 84 anos, residente em instituição de longa permanência, há 3 anos, trazida ao pronto-socorro por cuidadores devido à piora do estado mental, do estado geral dela. Se recusa a alimentar, tem alteração comportamental nas últimas 48 horas. Histórico de demência de Alzheimer, diagnosticada há 7 anos, um CDR2, uma demência moderada. Hipertensão arterial, fibrilação atrial, depressão. Ela, previamente, era capaz de deambular. Ela usava andador e realiza atividades básicas da vida diária com supervisão. Segundo o relato dos cuidadores, a paciente estava em seu estado habitual há 2 dias, quando começou a apresentar maior confusão que o habitual, não reconhecendo funcionários que ela já conhecia da instituição. Evoluiu com agitação noturna, recusa alimentar, incontinência urinária. Ela era continente, ela conseguia fazer o controle esfincteriano para urinar. E aí ela começou a ficar com incontinência. Foi para o hospital, no 2º dia de admissão permaneceu acamada, sonolenta a maior parte do tempo, com períodos de agitação ao ser manipulada. Ela fazia uso de donepezila, memantina, sertralina, quetiapina, losartana, lodipina, rivaroxabana e omeprazol. De exame físico, uma pressão arterial de 125/70, uma frequência cardíaca de 92, frequência respiratória de 22, febril, 38,1 de temperatura e em ar ambiente saturando 94%. Paciente emagrecida, em regular estado geral, alternando períodos de sonolência e agitação durante o exame, não consegue fixar a atenção ao responder perguntas, aparenta não reconhecer o familiar presente, mucosas desidratadas, ausculta cardíaca arrítmica sem sopros, ausculta pulmonar com estertores base direita, abdômen sem alterações, apresenta área de hiperemia e calor em região sacral, com lesão por pressão, estágio 2. O que eles conseguiram de exames complementares? Um hemograma com hemoglobina de 11, leucócitos de 13.500, com neutrófilos de 82% e bastões de 6%, plaquetas de 220.000. Uma proteína C reativa de 95, ureia 68, creatinina 1,1, sódio 149, potássio 3,7, glicemia 118. A urina 1 que foi realizado tinha leucocitúria, nitrito positivo, perda de proteínas na urina, uma proteinúria leve. Aí, ao mesmo tempo, também já foi coletado uma urocultura que ainda não tinha saído o resultado. Raio-x de tórax tinha um infiltrado na base direita. Foi optado por uma tomografia de crânio, tinha uma atrofia difusa,
sem lesões agudas, então foi tido como uma tomografia com achados de cronicidade. O diagnóstico, nós precisamos pensar então diagnóstico, tratamento e evolução. O diagnóstico, a gente tem uma idosa, mulher com demência, com delírio sobreposto à demência. Esse delírio, então, é secundado a múltiplos fatores: infecção do trato urinário, pneumonia lobar, lobo inferior direito, provavelmente uma pneumonia aspirativa, porque ela ficou muito sonolenta. Desidratação também com hipernatremia e ainda uma lesão por pressão em região sacral infectada. Muitos fatores, muitas intervenções a serem realizadas. Foi feito antibiótico terapia. Eles iniciaram uma antibiótico terapia de um espectro mais amplo, enquanto aguardavam a cultura coletada. Eles optaram por ceftriaxona e azitromicina. Também fizeram hidratação venosa com correção lenta da hipernatremia, isso é importante, controle da febre, descontinuação temporária da quetiapina, porque ela estava com períodos de muita sonolência, só ficava agitada quando era manipulada, né, pela história clínica relatada. A questão da reorientação frequente pela equipe multidisciplinar, a presença do familiar, os cuidados com a lesão por pressão, fisioterapia respiratória e motora, reavaliação e otimização da polifarmácia. Para manejo dos episódios de agitação severa que comprometiam o tratamento, utilizou-se haloperidol de 0,5 mg via oral, com dose máxima de 1,5 mg, apenas quando medidas não farmacológicas falhassem. Como que foi a evolução desta paciente? Ela apresentou uma melhora gradual após 72 horas de antibiótico. Teve uma resolução parcial do delírio em 1 semana, com retorno ao estado cognitivo basal após 10 dias. Ela demorou 10 dias para retornar ao basal que a família, os cuidadores reconheciam como normal para ela. E ela manteve um declínio funcional em relação ao estágio prévio, necessitando de maior assistência para as atividades da vida diária. Esse declínio funcional a longo prazo, ele pode permanecer, o delírio e a própria progressão da demência, eles levam a um declínio funcional a longo prazo. Recebeu alta após 14 dias, com retorno para a instituição de longa permanência e recomendações detalhadas para a prevenção de novos episódios de delírio e complicações. Eles recomendaram hidratação, mobilização, prevenção da lesão por pressão e a revisão medicamentosa. Este caso exemplifica o desafio do diagnóstico do delírio sobreposto à demência, condição frequentemente subdiagnosticada em pacientes institucionalizados. A identificação da alteração aguda em relação ao basal foi crucial para o diagnóstico correto e intervenção precoce, prevenindo mais declínio funcional e cognitivo. Vamos lá? Caso clínico 6. Delírio induzido por medicamentos em paciente idoso. Apresentação clínica. Agora é um paciente masculino de 79 anos, levado ao pronto-socorro por familiares devido à confusão mental progressiva nos últimos 3 dias. Histórico de hipertensão, osteoartrite, hiperplasia prostática benigna, ele já tem uma insônia crônica, previamente independente, morando sozinho e gerenciando suas atividades diárias sem dificuldades. Filha relata que na última semana, após consulta com um novo neurologista,
Para queixas de tontura, foram prescritos novos medicamentos. Paciente idoso que foi levado à confusão mental iniciou nos últimos 3 dias e estava em progressão. Segundo familiares, o paciente começou a apresentar fala incoerente, esquecimentos, passou a confundir pessoas, acontecimentos. Na noite anterior à admissão hospitalar, telefonou para a filha 3 da manhã, falando que havia uma pessoa estranha na casa. Ao chegar à residência do pai, a filha encontrou um estado confusional, com objetos domésticos fora do lugar, e o paciente estava vestido inadequadamente. As medicações que ele usava previamente, losartana, hidroclorotiazida e às vezes paracetamol. Medicações recentes introduzidas foi a ciclobenzaprina, prometazina, escopolamina e amitriptilina. Um conjunto de medicações que potencialmente inapropriadas à faixa etária. Exame físico, PA 135/85, frequência cardíaca 78, respirando 16 incursões por minuto, afebril, com uma saturação boa em ar ambiente. Paciente estava confuso, desorientado em tempo e espaço, com déficit de atenção evidente, pupilas midriáticas reativas à luz, mucosas secas, uma cruz, ausculta cardiopulmonar sem alterações, abdômen sem anormalidades, sem déficits motores focais, estavam mobilizando os 4 membros. A apresentação de retenção urinária ao exame, bexigoma palpável, pele seca, turgor diminuído. Então, o abdômen dele, apesar de estar descrito como sem anormalidades, a palpação abdominal foi visto um globo vesical, que é que eles falam bexigoma. Quando o globo vesical, você consegue palpar o globo vesical, você pode inferir que existe ali uma retenção urinária. Então, vamos ver quais foram os exames complementares. Hemograma, sem alterações. Função renal, ureia 52, creatinina de 1. Eletrólitos dentro da normalidade. Função hepática normal, PCR de 3, baixo. Urina 1, não tinha infecção. O raio-x de tórax dele também sem alterações. Tomografia de crânio, atrofia leve, compatível com a idade, sem lesões agudas. Imagens de cronicidade. Eletrocardiograma, ritmo sinusal, sem alterações. Mini exame de estado mental, ele estava pontuando 18, que é um comprometimento significativo em atenção, memória e evocação, memória de evocação e orientação temporal. Então, eu estava com uma pontuação de 18. Aí, nós precisaríamos ver qual que é o nível de escolaridade dele para fazer a avaliação completa. Mas ele traz aqui para nós que tem um comprometimento significativo de atenção, memória de evocação e orientação temporal. Vamos pensar, então, qual que é o diagnóstico, o tratamento e a evolução? Certo. Diagnóstico: delírio induzido por medicamentos com alto potencial anticolinérgico. Ele iniciou o uso de prometazina, escopolamina, amitriptilina, ciclobenzaprina. E aí ele teve um quadro de retenção urinária e desidratação. Intervenções realizadas: suspensão de todas as medicações com ação anticolinérgica. E quando a gente faz a palpação de um globo vesical e infere que possa estar ocorrendo uma retenção urinária,
nós precisamos imediatamente solicitar a passagem de cateterismo vesical de alívio. No caso dele, foi passado a sonda vesical e foi visto um débito imediato de 650 ml. Então, confirmou a questão da retenção urinária, que nessa faixa etária causa muito desconforto e inquietação. É uma causa de delírio. Foi estimulada a hidratação oral e venosa, realizada a reorientação frequente, a presença de familiares, a adequação ambiental durante a hospitalização e foi evitada a contenção física. Nesse caso, foi possível evitar. Qual que foi a evolução do nosso paciente? Ele teve uma melhora significativa após 48 horas, que foi suspensa as medicações, e teve uma resolução gradual da confusão mental. Após 72 horas, apresentava-se orientado e sem déficit cognitivo significativo. O mini exame do estado mental dele subiu para 27 pontos. Ele teve alta hospitalar após 4 dias, com orientações detalhadas sobre medicamentos com potencial anticolinérgico a serem evitados e encaminhamento para a reavaliação das indicações que motivaram as prescrições recentes. Este caso ilustra o delírio induzido por medicamentos, uma causa comum e potencialmente evitável em idosos. A combinação de múltiplos fármacos com propriedades anticolinérgicas resultou em uma carga anticolinérgica elevada, precipitando o quadro confusional agudo. A identificação e suspensão de agentes causadores foram suficientes para reverter completamente o quadro, sem necessidade de tratamento farmacológico adicional. Muito interessante esse caso também. Vamos dar sequência, nós precisamos falar agora do caso clínico número 6, para finalizar esse vídeo, essa parte. Caso clínico 6, delírio induzido por medicamentos em paciente idoso. Perdão, não, é o caso clínico número 7, perdão, para aí a gente finaliza esse vídeo. Vamos lá? Aqui, ó, muito bom. Caso clínico número 7, delírio terminal em paciente com câncer metastático. Apresentação clínica: paciente do sexo feminino com diagnóstico de câncer metastático para cérebro, fígado e ossos em cuidados paliativos exclusivos por múltiplas linhas de tratamento oncológico sem resposta. Admitida em unidade de cuidados paliativos por dispneia, dor refratária e confusão mental progressiva. A escala de performance status de Karnofsky, que é conhecida como KPS, foi avaliada em 30%. Isso indica que ela tinha uma incapacidade severa. A funcionalidade dela já estava bastante afetada. Isso faz com que nós pensássemos num prognóstico. A escala KPS, ela infere um prognóstico. Nesse caso, o prognóstico estimado para essa paciente, ele é previsto para dias ou semanas, de dias a semanas. A gente não se surpreende se em dias a semanas essa paciente venha a falecer. É possível, né? Dentro desse quadro grave e avançado. Nas 2 semanas anteriores à internação, familiares relatam declínio funcional acelerado, piora da confusão mental, alternando períodos de agitação e sonolência. Nos últimos dias, passou a apresentar movimentos repetidos com as mãos, como se estivesse pegando um objeto no ar. Isso são as mioclonias. E verbalizando, falando coisas sem sentido.
falava sobre pessoas já falecidas, como se estivessem presentes, e demonstrava medo intenso em alguns momentos. Ela fazia uso de morfina oral, morfina de resgate, se tivesse dor nos intervalos dos horários da medicação, dexametasona 2 vezes ao dia, gabapentina, ondansetrona, omeprazol, lactulose, lorazepam à noite. No exame físico, uma pressão arterial de 100/60, uma frequência cardíaca de 105, uma frequência respiratória um pouquinho já aumentada, de 28, uma temperatura também febril de 37,9, e ela estava usando um catéter nasal de O2 a 3 litros por minuto, saturando 90%. A paciente emagrecida, estado geral regular, confusa, desorientada, períodos de agitação alternados com sonolência, incapaz de manter a atenção durante a avaliação. De fato, foram vistas as mioclonias em membros superiores, as mucosas desidratadas. Ausculta pulmonar, estertores crepitantes difusamente, edema de uma cruz em membros inferiores, icterícia de uma cruz, lesão por pressão em região sacral, estágio 2. Várias alterações, não é mesmo? O que foram feitos de exames complementares? Foi feito um hemograma com uma anemia, com uma hemoglobina de 8,5, leucócitos de 15.200 com neutrofilia, plaquetas de 98.000, uma função renal com uma ureia elevada de 110, uma creatinina de 1,9. Essa creatinina de 1,9 pode ser já muito alta para uma paciente que pode estar muito desnutrida, não é mesmo? Os eletrólitos tinham um sódio de 148, um potássio de 5,1 e um cálcio de 10, um pouco aumentado o cálcio dela. Isso significa também uma relação com uma hipercalcemia, já pode ser também da malignidade, não é mesmo? A função hepática dela, TJ e TGP elevados, bilirrubina total de 4,2 com direta de 3,5. Albumina muito diminuída, 2,2, que é compatível com um quadro já avançado, tanto da parte hepática como da desnutrição. Uma proteína C reativa elevada, de 125, uma gasometria arterial, um pH de 7,34, uma pressão de O2 de 62 milímetros e uma pressão de CO2 de 48, com bicarbonato de 22. O que nós pensamos nesse caso tão complexo e tão avançado de diagnóstico, tratamento e evolução? Nós estamos diante de um quadro de delírio, dentro de um quadro avançado com KPS de 30%, então nós podemos interpretar como um delírio terminal, multifatorial, em paciente com câncer metastático avançado. Fatores contribuem para esse delírio: a própria metástase cerebral, a disfunção hepática e renal, a ureia elevada também, uma hipoxemia, infecção respiratória presumida, uso de medicações, o próprio opioide, que é necessário para controle dos sintomas, mas também pode ajudar a piorar o delírio, prejudicar o delírio, a baixa ingesta de líquidos, culminando com a desidratação. Então, são múltiplos fatores. Após discussão detalhada com família sobre os objetivos de cuidado e prognóstico, optou-se por focar exclusivamente no conforto, sem investigações adicionais ou medidas invasivas. As intervenções realizadas: otimização do controle de dor com rotação de opioide. Quando o opioide ele precisa ser mantido
para o controle de sintomas e já tem uma dose elevada de morfina, ou mesmo que seja uma dose baixa, mas já é feito o uso de morfina, por exemplo, e a pessoa precisa fazer a manutenção do opioide e ela está apresentando delírio, falta de controle dos sintomas, é indicado a rotação de opioide e existe a maneira correta de fazer isso com dose equivalente. Então, foi feita a rotação de morfina para metadona. Redução gradual da dexametasona, que é uma medicação também que precipita delírio. O manejo não farmacológico do delírio, presença familiar, ambiente calmo, iluminação adequada, comunicação tranquila, tudo isso é importante. Devido à persistência da agitação e angústia, apesar de todas as medidas, foi iniciado haloperidol, vejam, 1 mg via subcutânea de 8 em 8 horas, é uma dose inicial. Uma das premissas que nós precisamos pôr em prática é a dose inicial a mais baixa possível, a menor dose possível por um menor período de tempo. É a premissa. Então, foi iniciada a haloperidol de 1 mg via subcutânea de 8 em 8 horas, com doses adicionais de 0,5 mg se fosse necessário. Após 24 horas, tendo resposta parcial, ela ainda não melhorou, associou-se midazolam 2,5 mg subcutânea de 8 em 8 horas para controle da agitação, das mioclonias, da angústia, com ajuste da dose, reavaliando diariamente, conforme a resposta da paciente e tendo sido escrito lá uma dose máxima de 15 mg em 24 horas. E qual foi a evolução dessa paciente? Vamos ver. A paciente apresentou controle adequado dos sintomas após 36 horas de ajuste medicamentoso, com períodos mais longos de tranquilidade. Isso, para o paciente que tem uma doença oncológica muito avançada, esses períodos de tranquilidade é que dá qualidade de vida aos dias das pessoas que estão envolvidas, tanto do paciente como da família, dos cuidadores, dos acompanhantes. Além disso, manteve-se episódios intermitentes de agitação e confusão, ela manteve. E aí, mas só que ela estava menos angustiada, mais calma, com períodos de tranquilidade. Então, o melhor controle possível estava sendo buscado. Familiares foram orientados sobre a natureza do delírio terminal e apoiados pela equipe multidisciplinar. Nós também precisamos cuidar da família, explicar, orientar, levar o conhecimento aos acompanhantes. Dentro desse quadro avançado e grave, com as decisões compartilhadas e a equipe multiprofissional envolvida, com a paciente, com os familiares, a paciente faleceu 6 dias após a admissão, mas com sintomas aliviados e o melhor controle possível diante de uma situação tão grave. Este caso representa o delírio terminal, comum em pacientes com câncer avançado que passam pelos últimos dias da vida. A abordagem ela prioriza o controle dos sintomas que causam angústia. É preciso fazer o uso mais correto possível de medicações que geram conforto, incluindo até as medicações sedativas quando necessário. A comunicação clara com a família, o suporte psicológico, multidisciplinar, uma equipe engajada para apoiar a família. É tudo isso que torna um cuidado assim, que alcança os seus objetivos de aliviar as angústias, melhorar o sofrimento, diminuir o sofrimento e dar qualidade de vida para as pessoas, para as famílias que passam por esses episódios, por essas situações de doenças tão graves.
Então, nós terminamos aqui mais um vídeo da série de vídeos do Manual de Delírio em Pacientes Internados. Os vídeos anteriores falam sobre os conceitos do manual, a introdução aos conceitos e todos os critérios envolvidos. E cada vídeo a gente fala sobre casos clínicos diferentes, também reforçando os critérios e os conceitos necessários para o manejo de delírio em pacientes internados. Assistam os vídeos anteriores e os próximos. Até mais, um abraço!